Aí, tô gravando com o OBS aqui também, vou postar depois. Mas, beleza, eu vou começar então. Deixa eu abrir só o Discord pelo celular aqui. Aí, beleza. Tá tranquilo aí, gente? Tá dando pra ver a tela? Acho que tá, né? Caralho, Eu acho que desconectou que talvez eu abri no você celular. Aí, só deixar o Discord em outra aba, tem um tab. pô. Não, eu tô com um monitor aqui só. Vou ter que ir como os incas faziam. Acho que se alguém levantar a mão, a gente avisa. Só pra Aham. mandar ele no chat. Pô, não sabia isso aí não. Beleza. Então agora tá tranquilo, eu imagino. Deixa eu ver. Não, é porque eu ia ter que ficar dando alt tab aqui pra poder ver o chat. Tô com o monitor só. Ah, tá tranquilo. Acho que só tem como resolver dessa forma por enquanto. Tá Se abrir no tranquilo. celular, ele vai sair. Câmera sumiu? Tem que ligar a câmera de novo aí no PC. Tava ligada. Aí apareceu agora? Aí, agora sim. Então beleza. Aí, então eu vou começar aqui. Eu montei essa apresentação aqui, mais para passar o básico do básico sobre building blocks, que é um costume que eu venho aplicando nos últimos meses aí, né? Quando eu comecei a parar de escrever código desnecessário. É um padrão que muitas empresas hoje já usam. No Brasil tem várias que fazem isso. E eu montei alguns tópicos aqui. Montei quatro tópicos. O primeiro onde eu vou explicar o conceito, que eu vou dar um overviewzão sobre building blocks. Vou mostrar um exemplo prático com código e vou mostrar algumas empresas que usam building block e no final como implementar, mostrando como vários blocos podem formar uma aplicação, uma feature ou um módulo. Não importa muito e eu vou mostrar por quê. É, Começando aqui sobre o conceito, o primeiro exemplo que eu dou sempre que eu vou falar sobre building blocks é o Shopify, que é uma das empresas que faz isso melhor. O Shopify, a Amazon e Google são as três empresas que aplicam building blocks que eu vejo que tem o melhor trabalho que eu conheço. E o Shopify a gente tem esse exemplo, que eles têm uma API de produtos onde você pode integrar no seu site e você pode usar tanto produto quanto catálogo, implementar cupom, que eles têm uma API para isso também, carrinho de compras, então tem muita coisa que eles exportam, se eu não me engano eles têm até o cálculo de frete usando a API do correio, então tem muitas coisas que esses caras implementam e basicamente tudo isso é building block porque eles conseguem te dar um módulo inteiro onde você pode só implementar no seu código, seja via SDK deles, ou se eu não me engano eles também têm script e tem CDN. Então tem várias formas que você pode implementar Shopify. Parte produto ela já é uma parte mais sobre front-end, porque é a parte que você tem que mostrar, renderizar os componentes na tela, mas a parte do checkout já diz um pouco mais sobre back-end. Eu deixei 3 pontos aqui, que são as Trusted Companies, integrações e comunidade, que são as 3 coisas que dão mais força para esses building blocks do Shopify. Começando pelas Trusted Companies, hoje não só o Shopify, como algumas empresas concorrentes, como Nuvem Shop, tem algumas outras, tem a Nuvem Shop, tem... é, Pô, agora eu não vou lembrar, mas tem alguns outros marketplaces que tanto usam a API do Shopify quanto integram no Shopify, mas os principais que eu conheço são Nuvem Shop e Shopify, que são os maiores, né, que batem de frente, só que Shopify acaba tendo uma comunidade maior e eles trabalham muito com integrações. E Trusted Companies e integrações, eles estão ligados diretamente por um conceito de parceria. Então, a Shopify, se você tiver uma empresa de pagamentos, por exemplo, a Asas, a UV ou Kumbuka, alguma empresa brasileira que trabalha com qualquer forma de gateway de pagamento, seja com checkout, ou pode ser uma API qualquer que renderiza um checkout usando JavaScript, você consegue registrar sua empresa como uma Trusted Company na Shopify e dessa forma você consegue exportar algumas funcionalidades do seu aplicativo para que outras pessoas consigam implementar. E isso por si só já é um building block. A parte de ser uma Trusted Company,
não é qualquer pessoa que pode chegar e pode criar o checkout lá. Senão, se fosse dessa forma, teria muito phishing, teria muitos dados de cartão vazando, etc. Então, para você conseguir tornar uma Trusted Company pela Shopify e subir o seu checkout, seja o seu, ou talvez um método de pagamento, se sua empresa trabalha com Pix, você pode exportar só o método de pagamento Pix, e não uma tela de checkout inteira ou só um formulário de checkout. Tem várias formas, e a forma como o Shopify foi construído é o que mais te deixa fazer isso, porque você basicamente consegue pegar um espaço vazio no site deles e encaixar qualquer código seu lá. Por isso que eles usam até aquela UI de low code, né? Não precisa saber programar para integrar o Shopify. Então você consegue só drag and drop lá, arrastar e soltar uma tela de checkout diferente, um formulário. Tudo isso é feito porque eles deixam uma forma de espaço em branco no código deles, onde você pode complementar com o seu, inserir o seu bloco de código, e dessa forma você vai conseguir construir uma feature ou um módulo completo. Isso é um building block. Você consegue exportar seu código, tirar uma parte da sua sua propriedade, né? Tirar uma parte, seja open source ou não, você consegue encaixar lá. E isso liga muito com a comunidade. Tem muitas empresas, muitos métodos de pagamento no Shopify. Eles atendem boleto, cartão, tem Pix, deve ter, sei lá, até correio, se duvidar, mandar uma carta, um boleto físico, os caras atendem. E também tem as partes de calcular frete para todos os lugares do Brasil. Então tudo isso é feito por API que não é deles, porque não interessa para o Shopify fazer uma API própria. A Nuvem Shop também é outra que eu já fiz integrações na Nuvem Shop, e os caras basicamente só querem saber por que a sua feature, por que o seu componente faz sentido estar lá, porque eles têm um próprio. Shopify não tem muitos componentes próprios, é mais a comunidade que exporta para lá. Mas uma vez que você oferece uma taxa menor, uma integração mais fácil, uma vez que você tem um Pix parcelado, alguma feature que não é tão comum, eles já te veem como uma empresa que eles confiam para dar mais valor para o checkout deles, e você pode colocar os seus blocos de código lá dentro. Dessa forma você consegue montar vários códigos em um lugar só. Então o exemplo da Shopify é um exemplo que eu consigo trazer um pouco de praticidade, né? Mostrar como funciona no mundo real, mas também existem muitas outras formas de building block, como por exemplo quando você... Deixa eu ir para... Vamos para o segundo tópico, que é de exemplos práticos, e aqui eu já mostro um, por exemplo. Então eu tenho esse exemplo prático aqui, que eu criei usando o Next. Então eu fiz esse formulário de e-mail com o nome, e-mail para enviar e conteúdo, e do lado direito tem um formulário, né? A validação do formulário, que vai criar um payload. Na verdade não é nem a validação foi feita com o Zod, mas eu não coloquei aí para não deixar o código muito grande, não caber na tela. Mas enfim, esse é um building block por si só, onde você consegue copiar só essa função de submit e-mail e colocar em outro código. Então você pode incrementar mais algumas coisas nessa função, como por exemplo, colocar uma chamada de API, ou você pode adicionar uma validação a mais, colocar um DTO, alguma coisa, e você consegue exportar para você só dar Ctrl+C, Ctrl+V e colar em outro código. Então a coisa que vocês podem perceber é que essas APIs elas precisam ser o mais genéricas possível. Então, esse código ele não tem nenhuma validação de regra de negócio. Um building block ele não pode ser preso a uma regra de negócio, porque dessa forma a portabilidade dele vai ser limitada. Se você faz um building block que vai só funcionar em aplicativos de marketplace, se você quer enviar um e-mail de cobrança, por exemplo, e você faz aquele building block para só enviar e-mail de cobrança, onde ele tem campos específicos para essa cobrança, a portabilidade dele acaba sendo limitada, porque você não vai poder trazer ele para uma Pokédex, por exemplo, você não vai poder mudar ele para qualquer outro projeto. Então a regra de negócio acaba limitando um pouco isso, e o conceito de building block é para ele tentar ser o mais livre possível. Então, nesses exemplos é sempre bom a gente não inserir as validações no código que é para ser compartilhado. O código que é para ser compartilhado é para ser compartilhado. Então, se você quiser fazer uma validação, talvez seja legal trazer uma variável externa ou fazer uma validação em outro momento do código para não interferir o que você quer que seja genérico. Ou você deixa o genérico em outro repositório, copia e cola ele, depois adapta. O que importa é que o código que vai ser compartilhado ele não pode ter uma regra de negócio, porque dessa forma ele não vai servir para todos os contextos que você quiser. Outro exemplo prático aqui agora é o envio de e-mail do Resend, como por exemplo, esse daí é o código base, né? Quando você abre o site do Resend e vai olhar a API deles,
eles fornecem esse código que é o básico do básico de envio de e-mail. Então você tem o seu nome, o seu e-mail, para quem você quer enviar, o assunto, texto, anexos, headers e tags. E é isso aí que você precisa para copiar e colar em qualquer outro código e fazer isso funcionar. Então, ao olhar para isso daí, a gente vê que não tem nada específico. É bem genérico, um monte de dado mocado, e você pode copiar ele aí e colocar em outro repositório que você só vai precisar trocar o texto. Agora, se esse envio de e-mail dependesse de uma requisição, de uma resposta específica, de passar numa autenticação, de ter uma condicional do usuário, por exemplo, só enviar esse e-mail para o usuário verificado, isso já não seria mais um building block que funcionaria em qualquer ocasião. Mas se você quiser fazer uma variante, deixar esse e-mail, você quer ter um e-mail base, que seria esse código que está aparecendo na tela aqui, e criar outra variante onde ela vai depender de outras condicionais, como autenticação, aí você pode criar um build block separado, porque esse já vai ser direcionado para uma série de casos de uso, uma série de ocasiões onde ele vai poder ser usado, não em todas, e é sempre bom tomar esse cuidado, porque o build block, como eu disse, ele precisa funcionar no máximo de ocasiões possível, porque senão ele é só um código comum, um código acoplado àquela aplicação, e é isso que a gente precisa correr quando desenvolver um building block. E tem várias empresas que integram os building blocks. Aqui eu vou pegar um pouco mais do tempo para falar. Eu listei essas 4 empresas que são as que eu mais vejo building blocks diariamente, começando pelo Google. O Google basicamente eles têm muitos módulos. O Google tem um módulo de imagem que funciona com uma aplicação separada do contexto principal. Tem o Mail, que é o Gmail, Google Ads, que é bem usado pelo pessoal de marketing, então eles usam com um módulo separado, tem um domínio separado. E tem o Shop do Google, que são os anúncios que você consegue fazer. Então você consegue anunciar uma bicicleta, anunciar uma estante, um livro, tanto faz, um celular, sei lá, uma meia. Consegue anunciar tudo isso no Google. E eles têm um código específico para isso. E por que é importante para eles deixarem isso tudo bem modularizado e bem isolado do restante? Porque, por exemplo, se você está navegando no serviço de busca do Google, no serviço de indexação, que é o principal, e você quer, sei lá, pesquisar por uma imagem, se o serviço de indexação, se você quer pesquisar por um site, o serviço de pesquisa por site cai, o serviço de imagem vai ficar intacto, porque ele não está diretamente ligado. Você não tem como fazer uma pesquisa nas imagens, porque o de pesquisa caiu, mas você ainda vai ter o banco de imagens intacto, porque o serviço de imagem é separado. E imaginei, então, se o Google Imagens caísse e aí o Gmail caísse junto, Google Ads caísse junto, seu tráfego pago parasse de rodar porque o serviço de imagens caiu. Então, conseguir isolar esses módulos e transformar eles em blocos é uma coisa muito importante para você conseguir também conseguir aumentar a confiabilidade, o uptime do seu código, fazer um código mais resiliente. E isso é muito importante quando a gente pensa em deixar um código, querendo ou não, o uptime está diretamente ligado à confiabilidade. Você não vai conseguir, vai querer colocar muito dinheiro em um código que é uma plataforma que você faz 3 requisições por dia e em 2 ela está fora do ar. Ou se você tem uma API que, sei lá, só funciona em dias úteis. Tem alguns serviços de homologações de APIs mais tradicionais, como APIs do governo, tem muito sobre isso, né? Eles deixam 2 serviços separados. Então eles deixam de produção, que é 24/7, de homologação é só em dia de semana e horário comercial. E isso são 2 coisas separadas, e isso tira um pouco da confiabilidade quando você quer usar um tipo de requisição no endpoint específico. Esse endpoint só está online uma hora por dia, então a deles é programada para sair do ar, mas se eles não tivessem isso e algum módulo caísse, por exemplo, você está fazendo uma integração com, não sei, está fazendo uma integração com o INEP, uma integração com o IBGE, se o módulo de cidades do IBGE cair, você vai perder o módulo de estado. Então, deixar isso tudo bem separado em blocos, né, é uma forma muito boa de você conseguir ter certeza que a sua aplicação funciona em diferentes sistemas. Então, a sua aplicação vai ser quebrada em várias partes e uma não vai depender da outra. O Zapier é um building block de construir building block.
Então o Zapier, ele por si só é uma aplicação bem genérica. No Zapier você tem uma série de features específicas que você consegue criar o que você quiser com elas. Então, por exemplo, eu já fiz algumas integrações com o Zapier e um exemplo é o sistema que eu tinha criado, que a gente usou no Biome, que é o Raiden, que é um sistema que eu criei para a gente conseguir guardar alguns eventos. No começo da concepção dele era para ser um sistema de logs, mas acaba sendo muito pesado e a gente não conseguir guardar tão bem as informações, né, levar tantas requisições por minuto, e aí a gente acabou mudando a regra de negócio dele um pouco para lidar só com eventos. Então, hoje se você compra um produto no Biome, seu evento vai parar no Raiden. Se você tenta fazer uma compra, seu cartão falha, ele vai parar no Raiden. Se você abre tal projeto, ele vai parar no Raiden. Se você cria a sua conta, e a gente guarda vários eventos lá, e a forma como a gente faz isso é usando o Zapier. Com o Zapier você basicamente consegue construir qualquer coisa usando HTTP, com webhooks, requisições, post, get, put, tanto faz. E ele funciona da seguinte forma: eu listei todas as features que a gente usa, que são as principais deles, que são os blocos, integrações e automações. Então, os blocos são as aplicações, né, que você consegue criar no Zapier. Você consegue cadastrar uma aplicação para sua empresa, por exemplo. Você vai ter um checkout. Então, Chris pode colocar o AlertPix lá no Zapier para sempre que acontecer alguma coisa ele receber um evento. Eu posso colocar o Biome para sempre que alguma coisa aconteça eu receber o evento. O Eric pode colocar Frost. Enfim, você consegue criar o aplicativo lá e mapear as rotas, regras de negócio dele lá dentro. Você consegue lá dentro dele criar uma requisição bem parecida com o Postman, a UI que eles usam para você conseguir configurar isso. Então você passa o endpoint base, passa todos os campos que uma requisição vai precisar para funcionar, e você consegue criar um Zap depois. O Zap é como se fosse uma automação. Então, Zap e automação no Zap são duas coisas que se completam. O Zap seria basicamente um job ali que você vai deixar rodando, e a automação seria a série de passos que você consegue usar. Se eu não me engano, no FreeTie você só consegue usar 2 passos, que é o passo de entrada e o output. Você não consegue colocar middle, você não consegue colocar um after depois do output. Você só consegue usar 2, mas isso já é o bastante na maioria dos casos. Como, por exemplo, você pode configurar para sua aplicação sempre que você tiver algum evento na sua aplicação, você mandar um post para o Zapier, e o Zapier vai usar um callback com esse webhook que chegou. Então a forma de fazer isso é se você construir um bloco numa aplicação sua que recebe e-mails. Então eu tenho uma aplicação que funciona com eventos, e eu criei um building block a partir do sistema de notificações do Raiden, e eu consegui, com Ctrl+C e Ctrl+V, trazer o módulo de notificações do Raiden para o Biome. Isso é uma coisa que eu estou implementando agora, já estou conseguindo usar bem, porque desde a UI até o funcionamento dele, a integração com o Supabase, eu consigo tudo na base do Ctrl+C e Ctrl+V, como eu deixei bem genérico, trazer de uma aplicação para outra. Então, desde a implementação do código em si, da UI, do back-end na aplicação do Next, quanto a integração com o Zapier, é tudo muito genérico. Porque uma vez que eu consigo só eu uso o Envys para conseguir fazer todos esses building blocks. Para eu não precisar ficar passando as strings na mão sempre e eu conseguir melhorar a portabilidade, todas as requisições dessas aplicações elas usam Envys. Então, eu estou usando o Envy lá, por exemplo, Raiden Base URL, e aí eu posso mudar esse URL baseado no ID da aplicação do Raiden, que lá dentro a gente tem aplicações, tem grupos, então eu consigo pegar o ID da aplicação e mudar de acordo com o app que eu estou usando, com o site que eu estou usando. E só mudando a env você já consegue aplicar ele em uma nova aplicação. E depois você pode mudar, adicionar algum passo adicional. Mas enfim, isso tudo fica muito genérico. E essa é a parte boa, porque você não precisa se preocupar em... Porra, eu estava fazendo uma aplicação que era um checkout, e agora eu estava precisando pegar o sistema de envio de e-mail de confirmação do checkout para colocar em um site que eu estou fazendo para um escritório de investimento, por exemplo. Então você não precisa se preocupar em ter que ir lá no código do checkout, apagar um monte de validação, trocar a UI dele, fazer alguma coisa para adaptar ele para o novo uso,
E sim, você pode só usar vários childrens dentro desse e-mail, né? Hoje em dia eu uso o Resend, então eu posso mudar as props que eu tô enviando, eu posso mudar os childrens que eu estou enviando para o componente do e-mail, e dessa forma eu já consigo adaptar o sistema de e-mail antigo na nova aplicação. E isso acaba tornando muito fácil a portabilidade do código, e com uma facilidade muito grande você consegue tirar o sistema mais interessante que você tinha no seu aplicativo, que você gosta e viu que ele está funcionando bem, e mandar para o novo. Então isso facilita também o sistema de setup. Se você tem uma aplicação hoje que você vê que você demora 30 minutos para começar um módulo numa aplicação Nest, por exemplo. Você quer criar um módulo novo na sua aplicação Nest e você escreve muita coisa na mão. Enfim, você pode, se você fizer ela o mais isolado possível, tentar evitar o máximo possível de acoplamento, vai chegar no ponto que você vai poder dar um Ctrl+C no módulo já existente, dar um Ctrl+V e mudar o nome, trocar o nome de todos os controladores, todos os serviços das entidades DTOs, e só importar em um lugar diferente. E isso é a parte que vai te salvar tempo do Building Block, e é isso que eu estou tentando apontar aqui no meio de tantos exemplos. Os outros dois exemplos que eu trouxe são a Amazon. A Amazon, próprio sistema de e-commerce deles, além da AWS e do Amazon Web Services, já tem muito Building Block lá dentro, porque, por exemplo, o shopping da Amazon, eles têm algumas partes separadas. Então você tem o sistema de fazer uma compra para o seu Kindle e o sistema de fazer uma compra normal. Então você pode comprar um livro físico, que é o livro físico, ele vai depender de ir para um checkout depois, onde você vai calcular frete, você vai calcular o seu endereço, enfim, vai calcular o preço, todos os cupons que você tiver, algum desconto específico. Ou você pode fazer uma compra no Kindle que vai cair direto na sua conta do Kindle, que tem um e-mail diferente do seu e-mail da Amazon e que vai te enviar e-mail dependendo de tal coisa. Então tudo isso é bem isolado. E aí cai também na parte da AWS, que eu trouxe esses dois últimos exemplos, que tem o PME, que é o CMS da AWS, que ele é um CMS já em formato de bloco, tudo da AWS é em formato de bloco, que você pode usar aquelas ferramentas de cálculo da AWS só para usar o que você julga necessário para a sua aplicação e conseguir precificar o quanto que você quer pagar no final do mês, por exemplo. E isso que é a parte boa comercialmente do Building Block. Você pode basicamente chegar lá e cortar o que não te interessa. Então, eu só quero o Route 53, quero algum load balancer e quero também o SES, por exemplo. Quero enviar e-mail, quero conseguir fazer uma inversão de porta ali e hospedar alguma coisa, um banco, sei lá. Então você consegue escolher só as features que você quer usar e o restante vai ficar desligado porque são blocos. Então você consegue ligar o que você quer usar, cortar o que você não quer, e tudo isso precisa ser bem genérico para você conseguir aplicar. E isso também acontece muito nas empresas white label, né? Tem as empresas que constroem as dashboards white label, então você consegue copiar ela e só pagar pelas partes que você quer usar. Isso acontece em alguns produtos onde você consegue montar o que você quer usar. Então, quando você vai comprar um notebook, por exemplo, você consegue escolher quanta memória você quer usar, comprar numa cor diferente, trocar a memória RAM e armazenamento. E você consegue montar o seu produto final, assim como o Building Block, você consegue montar o seu produto, sua plataforma final, só usando os blocos que você quer. Então isso também é bem legal a ponto de regra de negócio, que você consegue isolar e reduzir tanto os seus custos, quanto reduzir o valor que o cliente vai ter que pagar no final. Então você pode também ter um controle melhor sobre cobrança. Se ele está pagando R$100 no total, está pagando R$33 para cada um dos 3 blocos que ele implementou, e ele quer tirar um bloco, o preço dele já vai cair, já vai diminuir uma parte. Então isso é uma coisa que você pode calcular, a regra de negócio dos seus projetos baseado em Building Block. E por último, deixei um que já tem uma funcionalidade meio diferente, que é o sistema de streaming da Disney, que eu não sei se vocês já chegaram a reparar, mas o player do Disney Plus, do Star Plus, é o mesmo, muda um pouco da UI, mas o funcionamento deles, desde a usabilidade, desde a UX até a UI deles e um pouco de interação, é bem parecido, e também o catálogo é igual. Então, eles conseguiram fazer um aplicativo que foi portado para um catálogo totalmente diferente, uma identidade visual totalmente diferente. Então eles conseguem, e eles também têm aplicativos nativos. Então
todos os aplicativos que tinham antes para TV da Disney, aplicativo para tablet que roda o aplicativo do Disney Streaming, do Disney Plus, eles conseguiram portar tudo isso para dentro do aplicativo do Star Plus. Então, basicamente, eles criaram vários blocos, o bloco de Android, o bloco de iPhone, e como tudo é nativo, eles conseguiram portar isso muito bem, e isso é a parte que deixa muito fácil para eles conseguirem fazer isso. E eu percebi, né, fazendo alguns freelas, que muitas empresas de marketing também fazem isso, que elas vendem alguns templates de sites, então tem um pessoal que não usa muito código, então vai usar um WordPress, vai usar alguma coisa mais low code ali, e vai fazer um site para vender para um médico, vender para um advogado, e depois eles querem vender esse mesmo site para alguém, tipo, quer vender um site que era no começo para um advogado, e quer vender para o fisioterapeuta, quer vender para o engenheiro. Então, basicamente, eles mantêm a UI toda e conseguem só adicionar os blocos que essa pessoa vai precisar. Então, talvez o médico precise de um sistema de atendimento virtual ali que eles conseguem adicionar no WordPress, mas o engenheiro já não vai mais precisar disso, ele vai precisar de um sistema de precificação melhor. Talvez um orçamento virtual ou um chat, alguma coisa assim. Então, eles conseguem montar os blocos e ir adaptando isso de acordo com tanto a necessidade dos clientes quanto a regra de negócio onde eles estão entrando ali para poder desenvolver. Agora, a parte de como implementar, eu trouxe esse exemplo aqui, que ele vai mostrar um pouco do que eu falei aqui agora. E nesse quadro aqui a gente consegue ver uma feature e tem vários aplicativos. Eu criei esse diagrama aqui para poder mostrar que uma feature ela pode ser reaproveitada no app 1 e 2. Então, por exemplo, você pode criar uma feature de e-mail e usar no seu aplicativo, que é um aplicativo que vê estatísticas de partidas de CSGO, por exemplo. Você vai criar uma feature lá que é não sei, uma página de perfil. Então você é um dev que está criando alguns projetos para diferentes jogos. Então você vai criar um aplicativo para jogos de FPS. Então você vai criar um sistema de observabilidade ali que você vai querer ver taxas de headshot, não sei, taxa de KDA, você vai fazer algumas coisas diferentes ali. E você vai criar outra feature dessa que vai ser para MMO. Então você consegue usar a feature de FPS para todos os aplicativos, você consegue usar no CS, Overwatch, Valorant, e você consegue usar de MMO no Smite, Dota, LoL, não necessariamente o FPS vai depender do de MMO. Então você consegue criar uma feature que ela vai ser usada por vários aplicativos de uma seção certa, de uma seção específica, e outra feature vai ser usada por outra seção. Mas, por exemplo, você quer deixar ainda mais genérico. Então, você quer que todos esses aplicativos tenham uma coisa em comum. Você quer que todos eles tenham uma dashboard onde vai mostrar alguns gráficos sobre as estatísticas do profile dessa pessoa, quer mostrar o ranking, quer mostrar a posição dela no ranking global. Então, você pode criar esse de forma genérica, onde você consegue portar de uma regra de negócio para outra a base do gráfico e você consegue mudar nela a UI. Quem sabe você cria um código usando Tailwind, por exemplo, e aí nos aplicativos de FPS você quer que esse gráfico tenha as cores do Valorant, por exemplo. Esse gráfico tem que ser vermelho e preto, ou do Overwatch tem que ser preto e laranja, do LoL tem que ser mais verde, azul, enfim. Você consegue portar de acordo com os aplicativos e mudar pontos específicos. Então você consegue mudar a UI. Às vezes você quer adicionar um campo novo, então você consegue, se você criar um sistema de gráfico que vai gerar os filtros e os campos de forma dinâmica. Por exemplo, você passa um objeto e ele renderiza todos os cabeçalhos, todos os filtros de forma dinâmica desse gráfico. Você consegue pegar o mesmo gráfico e portar para todos os aplicativos que não vão depender entre si, só que você vai mudar só a UI deles. E isso também se estende para alguns outros exemplos, né? Eu usei esse exemplo do gráfico, que é uma coisa que eu geralmente faço dinâmico. Então, tanto aplicativos que geram planilha, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante, crio uns scripts que geram planilhas. Então, eu uso o XLSX, a gente tem também para gerar PDF, tem o React PDF, PDF.js ou JS PDF, não lembro agora. Mas você consegue fazer um código desse que vai gerar tudo dinâmico. E aí você quer que ele gere todas essas planilhas com os cabeçalhos dinâmicos, só que você quer mudar a cor, por exemplo. Você quer que no aplicativo para um investidor tal seja verde, no aplicativo que você está fazendo para um médico seja azul. Então você consegue mudar fatores específicos desse código, mas a base dele sempre vai ser genérica, porque dessa forma você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali e economizar muito do seu tempo, do tempo da pessoa que está te pagando.
Então no final acaba sendo bom para todo mundo. E tem vários outros exemplos sobre Building Block também que a gente pode trazer, só que eu quis trazer uns mais pontuais aqui para não ficar muita falação e a gente conseguir bater um papo também, trocar uma ideia, né? Se tiver algum outro ponto, por exemplo, vocês conhecem uma aplicação que eu não conheço, se tem algumas das aplicações que usam Building Blocks mais conhecidas assim, né? Então, Google, Amazon, Disney, tem Shopify, Nuvem Shop, então e-commerce hoje está usando muito, a Twitch também usa muito Building Block. Então, a aplicação, essa apresentação, eu tentei deixar ela da forma mais genérica possível e também para ser um Building Block, né? Quem quiser fazer um Building Block de apresentação tem essa daqui. Mas eu deixei um exemplo aqui do Biomi, que é o nosso marketplace de aplicações web, e ele é um bloco gigante onde a gente vai poder usar depois para mudar a regra de negócio do marketplace, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente pensou desde o começo. Eu estava conversando com o Alves uns dias atrás, e aí eu fui mostrar alguns exemplos para ele. Uns dias atrás, não foi ontem isso, eu fui mostrar alguns exemplos. E tem alguns repositórios no GitHub que tem, geralmente são open source, mas o que eu usei para ter essa conversa foi o Taxonomy que o ChatCN fez. E basicamente tudo que eu tenho de Stripe no Biomi hoje foi baseado no código do ChatCN. Então, algumas partes eu copiei do código dele, outras eu tive que adaptar, porque no Biomi tem a opção de você escolher o quanto você quer pagar para um projeto, ou o projeto ter o preço dele, calcular taxas também, split payment, que foi uma das coisas que mais me deu dor de cabeça. Só que hoje em dia eu aproveitei isso, porque eu sei que em alguma outra hora eu vou criar um marketplace diferente. Então eu já deixei o bloco salvo para isso também, onde eu só troco as envs do Stripe. E nem preciso de UI, porque eu já fiz ele self-hosted pelo Stripe, para eu não ter que fazer página própria. Dessa forma eu aumentei um pouco mais ainda a portabilidade que eu posso ter no futuro com esse código. E é uma coisa muito natural você querer economizar o seu tempo quando criar uma coisa nova, quando querer implementar alguma feature nova. E eu acho que os Building Blocks são uma abordagem que você pode usar, que vai te ajudar tanto a entender mais conceitos de portabilidade, tentar fazer um código mais isolado e mais legível também, porque outras pessoas vão querer usar os seus blocos. E isso vai te ajudar a entender que, no final, um site é um monte de pecinha de Lego que você pode querer tirar e adicionar uma nova, diferente, a hora que você quiser. E se você fizer essas peças com formatos iguais, você vai poder fazer ainda melhor essa portabilidade e encaixar elas melhores no lugar que você quiser. Então, isso foi o que eu preparei para apresentar. Tentei deixar um pouco mais enxuta a apresentação, mas acho que isso consegue ser uma porta de entrada para um entendimento melhor sobre Building Blocks. E aí acabou o slide. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta ou alguma coisa que vocês querem acrescentar? Se quiserem, acho que está todo mundo com acesso ao stage, né? Não sei se o pessoal consegue voltar. E eu acho que não, hein? Mas eu vou convidando. Beleza. Pô, tem muita coisa pra falar sobre isso, eu tentei escolher no dedo ali o que eu ia fazer. Time, pode falar agora. Tem uma pergunta. O Building Block ele é para ser um conceito, porque basicamente a forma como você vai portar ele vai depender muito de você. Não tem muita regra, não tem uma fórmula ali, né? Tipo, não tem como você ver ali e falar, pô, aquele Building Block ele tá feito errado. É mais, tipo, a forma como o seu Building Block tem que ser um espelho de como você monta seu código hoje. Então, se você prefere sei lá, você prefere usar um MUI da vida ali e deixar os seus códigos com um visual mais parecido ali, usar um UI Kit que ele seja mais engessado e se preocupar mais em mudar a regra de negócio, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V na UI dele e só trocar nome e deixar o back-end diferente, por exemplo. Então, a forma como você vai trazer ele de lá para cá vai depender muito de como você quer que seu código seja, né? Se você preferir que seu código tenha muito visual igual e deixar mais tempo para a própria funcionalidade, para as funções, você pode tentar portar ele de uma forma diferente.
Tá mais sobre um conceito mesmo. Então, esse seu segredo é assim que você faz 200 coisas em um dia? É o Fica segredo aparecendo. dos 200 PRs por semana. Cara. Entendi, pô, entendi. O cara é o próprio Kakashi dos códigos, entendi. Que é a caixa dos códigos. Tá explicado, velho. Eu vou tentar. Vou tentar parar pra olhar com isso. Olhar pra isso com um pouquinho mais de cuidado e atenção, porque também preciso começar a fazer esse tipo de coisa, sabe? Uhum, Acho que provavelmente seguindo uma linha, uma filosofia assim de que as coisas só seriam feitas uma vez, sabe? uhum. E a maioria do resto é aproveitar mesmo. É Eu aproveitar. usei, na nossa call lá, eu usei o exemplo de Sibelius, por exemplo, que basicamente ele tem muito código pronto se ele quer implementar uma parada hoje. Então, acho que se ele quiser criar um novo e-commerce aí, ou uma nova fintech, ele vai conseguir reaproveitar muita coisa que ele deixa isolada lá na UV. Aí tem uma pessoa que tem uma dúvida, pô, o modo de stream aqui tá Pode, cortando o nome. Pode perguntar aí, por favor, mano. pode falar, pode abrir o mic também, qualquer coisa, falar. O bebê da selva tá off, eu acho. Muita coisa da Biome tu pretende reaproveitar para os próximos projetos? Sim. Velho, eu acho que essa semana eu tô fazendo um projeto que eu vou deixar open pro pessoal, que uma pessoa tinha dado ideia lá no Twitter, foi o Marlon. Ele tinha dado ideia porque ele estava usando o Letterboxd para avaliar alguns filmes que ele tinha assistido lá. E aí ele queria alguma parada parecida para jogos que ele tinha pesquisado e não tinha achado. E aí eu consegui implementar, por exemplo, a parte de criação de conta, eu puxei do Biome. É, a integração do Resend também veio do Biome. E provavelmente se eu for colocar Stripe, alguma coisa, se eu for querer monetizar depois, eu vou usar a parte de pagamento recorrente que eu tenho no Biome também. Então eu usei muita coisa do Raiden no Biome, então os projetos que eu estou criando hoje são todos já com... Eu deixo os componentes bem separados lá, porque hoje eu só estou codando a base do Ctrl+C e Ctrl+V e adaptando algumas paradas. Eu sempre deixo bem genérico. Esse último projeto aí que você está fazendo agora, você pode falar um pouquinho mais dele? Beleza. É o checkpoint, né, que eu tô fazendo agora, que eu fiz um tweet de ontem para hoje, na madrugada, né, que eu narrei um pouquinho das dificuldades que eu tive lá, porque eu tava tentando usar uma API que era meio esquisita, eu não entendi como as queries dela eram na hora, meio termo de GraphQL com REST e sei lá mais o que, mas eu estou tentando criar essa aplicação agora, onde ela vai ter alguns módulos, né? Eu estou na parte de integração agora que eu consegui pegar o banco que eu estou listando os jogos, então eu coloquei na página inicial dessa aplicação os jogos mais comuns, estão na página, os jogos mais comuns, sim, jogos mais tradicionais, quase todo mundo jogou. Então tem Witcher 3, tem GTA V, Payday 2, eu não sei mais qual jogo tem, a gente tem Red Dead. Então tem alguns jogos lá que eu consegui puxar com o filtro dessa API. E aí agora eu vou fazer a próxima parte, que é onde a pessoa consegue pesquisar, ou por tag, ou pelo nome do jogo lá, e escolher o jogo que ela está jogando agora. E aí ela consegue enviar uns prints do jogo, da parte que ela tá. Consegue dar as notas também, né? Porque essa API tem as notas, tipo... Tem muita avaliação, eu tava fazendo a API baseada no payload que eu recebi quando eu fiz a busca do GTA V, eu deixei mocado. E tem tipo 5 mil avaliações, 15 mil avaliações, então tem bastante gente que usa API. E aí basicamente você vai conseguir procurar o seu jogo. E a minha ideia inicial foi tentar de alguma forma usar essa API para puxar ou um tempo de gameplay, um tempo médio de gameplay, ou o número de missões que o jogo tem, para você conseguir colocar qual missão você tá, baseado no número completo, e aí ele consegue salvar a porcentagem. Tem um aplicativo de livro que é assim, acho que é o Scooby, né? Que você consegue nele lá colocar qual página você tá, ele calcula a porcentagem do livro que você tá e você consegue contar um pouco sobre o que você leu. Aí a ideia é uma parada parecida com o Scooby misturado com o IMDb não, o Letterboxd,
E aí você vai conseguir colocar um print da parte que você tá do jogo lá. E vai ter uma galeria no seu perfil, né? Onde o cara vai conseguir clicar e ver, tipo, você tá na missão do Red Dead lá que você tem que assaltar o trem, por exemplo. Aí você consegue colocar um print lá e falar, a missão é legal, só que eu achei que o diálogo ficou faltando tal coisa, assim, fazer uma crítica sobre o jogo e dizer quanto tempo você chegou, você demorou pra chegar até aquela parte do jogo. Então eu vou tentar deixar com muitos campos para feedback, para o pessoal conseguir ter uma noção legal do jogo antes de jogar. Então, se eu conseguir olhar o checkpoint para decidir se o jogo é bom ou não, se vale o seu tempo, não sei. Aí eu vou deixar ele open já para conseguir ver o que vai funcionar para esse regra de negócio, o que não vai funcionar, e eu vou tentar pegar a ajuda do pessoal. Tem uma dúvida aqui. Envio dos e-mails com Resend. O envio dos e-mails com Resend, eu uso o Resend React Email, só que eu acho que a API do Resend ela é bem completa. Então eu só uso o envio do Resend mesmo. Quando eu vou fazer Connect, eu crio uma rota de server-side, né? Eu crio uma rota do back-end da API do Next. E aí eu envio tudo por lá. Não estou usando nenhuma lib externa, não. Então, o Gabi falou, coloquei, a API é esquisita demais, eu coloquei um print lá do payload, eu acho que aquilo é GraphQL, pelo que eu já vi, aí tinha que passar, tipo, eu tentei usar, como é que é? Form data, eu tentei passar as chaves como form data, mas ele não aceitava de jeito nenhum, então você tem que enviar como texto, mesmo como string, e tem que fazer a query toda na string lá, o negócio é muito ruim. E também não tem paginação, né? Aí isso que é esquisito. Tipo, eu coloquei a paginação que eu tive que topar a paginação dos caras lá pra virem 5.000 jogos. 500, acho que foi 500, ou foi 999 o limite que eu consegui colocar na API dos caras lá. Pra vir 999 jogos na requisição, eu guardar no banco e ficar fazendo uma disposição estática depois. Porque não tem como não. Aí eu desisti depois disso. Eu vi as queries lá, tentei ficar um tempo, porque era tipo o primeiro resultado do Google. Sempre que eu pesquisava sobre a API de jogos, estava lá, IGDB. Só que depois eu fui ver esse RAWG, eu acho, RAWG, que o cara fez com IA, parece. Eu tinha visto um tweet do cara que fez essa API. Parece que ele usou um monte de IA, tipo GPT-based lá, para juntar informações sobre os jogos. Acho que ele usou isso para poder montar uma sinopse sobre os jogos. Algumas partes ele usou tradicional, mas tipo assim, tem muita coisa. Tem a splash art do jogo, tem vídeo de gameplay, aqueles vídeos que tipo você entra na Steam, tem o vídeo mostrando demonstração de gameplay do jogo, também tem. Então a API é bem completa. Eu estou usando ela agora. E é free também. A outra esquisita, você tinha que fazer login com a Twitch para poder usar a API. Não fazia sentido nenhum. Mas essa nova é só e-mail e senha e pega a chave mesmo. Aí tá sendo legal. Só falta eu abrir o repo. Acho que eu vou abrir esse fim de semana. Meu mano, e o Biome? Qual a boa? Então, a gente estava resolvendo uns BOs de burocracia, porque uma empresa de contabilidade aí, né? Eu vou evitar falar o nome agora, porque tá gravando, vou tentar evitar falar o nome da empresa de contabilidade, mas a gente estava tendo muito problema com os caras. Eles basicamente não deixavam a gente ter muito acesso, então não estava dando pra gente, a gente não conseguia acessar o app direito e a gente não conseguia criar conta no Stripe, né, que é o básico do básico para ter o Split Payment, é criar conta no Stripe. E aí a gente está trocando de contabilidade agora. Hoje é sábado, acho que até terça-feira no máximo a gente vai ter a contabilidade nova, o CNPJ novo. E tipo assim, o código tá pronto, tá todo mundo da SIG brincando já local, só que a gente só não conseguiu. A nova eu vou falar, a nova vai ser XT. A gente conversou com o Igor, a gente vai pra XT. E aí. Pô, a empresa antiga decepcionou demais. Aí eles conseguiram segurar o lançamento do Biome por quase um mês. E não dá pra lançar sem split payment, né? É o marketing do homem. Os RTs de Igor, nossa, muito bom. O cara é a escola do marketing. Ele e Bernardo são a escola do marketing atual do O Twitter. Bernardo tá aí agora. Bernardo tá aí. Bebê da selva é top 1 marqueteiro.
Achei legal Cara, demais. é da selva mesmo ou é da Silva, velho? É da Essa dúvida selva. até hoje. Da Silva? Da selva, pô. Não é da É da selva, pô. Ele é da Cara, selva. não acredito. Ele é da selva, mano. Sinuqueiro nato. Caraca, velho. É o Homem-Aranha. Pô, muito bom. O Bernardo podia ligar a câmera com a roupa de Homem-Aranha dele. Entrou na minha mente aquilo lá. Ainda tô esperando, velho. Aquele post lá bateu os likes lá que ele falou? Bateu não, mano. Porra. Pô, mano, mas. Ah, fantasia só a metade, pô. Só o rosto pra. Pronto, tá ligado? Metadinha, metadinha. Pô, tá maluco. Será que eu Olha, eu entendi isso gostei lá? muito da apresentação, velho. Gostei, parabéns, velho. Pô, valeu. Foi da hora, velho. Tem uma É. nova forma de pensar aqui agora. É verdade, eu tenho que mandar o slide também. Eu vou enviar o link aqui. Eu vou postar no Twitter também. Quando que vai ser a próxima? Fala tu. E aí, Alvão? Cara, tem uma galerinha aí que pode colar aqui, hein? O bebê da selva aí, ó. Ericzão Um tal também. de Eric. É. Cris. Então. O Cris saiu, mas Cris também tá. É, pô, é doido. Tem uma galerinha que pode falar sobre vários tópicos, velho.